A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Zé Lucas e servimos ao Senhor na Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical e hoje nós iremos ministrar a lição de número 12 do primeiro trimestre de 2022, revista de adultos. Na lição de hoje, o tema será As epístolas instruem e formam os cristãos. Repetindo, as epístolas instruem e formam os cristãos. Queridos, eu quero, antes de adentrarmos no assunto, deixar claro que nesses tópicos serão tratados apenas aspectos panorâmicos, como os irmãos podem observar. No tópico 1, tópico 2 em diante, nós observamos que são citados vários livros, a sua mensagem principal e bem como o propósito do autor com aquele livro escrito, ok? Especificamente aqui falando das epístolas e cartas do Novo Testamento. Então é basicamente uma visão panorâmica. E como o nosso intuito é que os irmãos estejam munidos com mais informações para serem levados em sala de aula, nós iremos trazer alguns aspectos que não são encontrados aqui na presente lição. E com isso, irá acrescer na preparação para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Esse é o nosso intuito. Então, contamos com vocês também para que vocês possam se inscrever no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu gostei, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas também se inscrevam e venhamos a continuar fazendo esse trabalho. O YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e mais pessoas sejam alcançadas. Essa é a nossa intenção, que a mensagem do Senhor de fato seja espalhada, de fato seja divulgada para que mais pessoas venham ter acesso às Sagradas Escrituras e bem como ao ensino da Palavra de Deus, ok? Conto com seu apoio e que Deus te abençoe grandemente. Vamos lá para a lição de número 12, que tem como tópico de número 1, que trata a respeito das epístolas paulinas e dentro da sua instrução. Aqui, o pastor Douglas Batista, o comentarista da presente lição, ele basicamente dividiu as primeiras epístolas, que tratam sobre salvação, que tratam sobre a pessoa de Cristo, outras que tratam sobre as últimas coisas e bem como as instruções práticas, pastorais e também pessoais. Aqui, o primeiro tópico divide-as por meio de temas. Algumas falam da soteriologia, doutrina da salvação. A segunda fala a respeito da doutrina de Cristo, cristologia. A terceira fala a escatologia, doutrina das coisas futuras. E, por último, uma ética cristã, um manejo dentro da igreja, bem como uma organização eclesiástica. Então, a primeira divisão trata basicamente desses aspectos, ok? Mas antes disso, eu quero tratar em algo que é bastante interessante a respeito do gênero epistolar. Nós sabemos sim que é um gênero literário e com isso deve ser entendido e deixado claro em classe. Por que nós chamamos de carta? Em alguns momentos nós tratamos como epístola. Pastor, qual que é essa diferença? E essa diferença, a miúde, detalhadamente, ela se dá basicamente quando tratamos dos gêneros literários, quando entendemos os gêneros literários do Novo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento se destaca bastante o gênero literário poesia, poético e bem como a prosa. Já no Novo Testamento há um gênero que é descoberto nos evangelhos, como o próprio nome já está dizendo, apesar de significar boas novas, mas também ele se enquadra como gênero literário evangelho, e bem como as epístolas, as cartas e os seus subtipos, as parábolas, as narrativas, os gêneros apocalípticos. Então, há uma gama muito vasta e grande na Bíblia Sagrada quando se refere a gêneros literários, mas é um assunto para a matéria de hermenêutica, que trata de forma mais detalhada esses aspectos de gêneros literários na Bíblia, ok? Fica aí a dica para o estudo desse campo tão vasto e interessante para aprendermos. Mas eu quero tratar basicamente aqui das epístolas, As epístolas, ou também conhecido como cartas, eles como método era muito comum ser utilizado nessa comunicação formal. Vocês sabem que naquela época não tinha veículos, não tinha internet, então as cidades ficavam muito longe. Por exemplo, no Império Romano, naquele greco-romano antigo, na era medieval, bem como antes de Cristo, nós entendemos que a comunicação era limitada. E a maneira pela qual eles encontravam era basicamente facilitar essa comunicação, estruturando os seus meios. Então, como isso era feito? Eles tinham um padrão, logicamente,
com a finalidade de facilitar essa compreensão e bem como essa comunicação. As viagens às vezes demoravam dias e talvez até alguns meses, dependendo da distância. Era feito basicamente a cavalo. Tinha os emissários que levavam esse documento, conhecido como epístola, como carta, para os destinatários. E isso foi bastante interessante porque os assuntos que ali eram tratados, de fato, eram muito importantes, porque não poderia perder tempo com aquilo que seria tratado, devido a essa distância, bem como devido aos meios escassos que tinham para uma comunicação eficaz. Então, tudo que fosse pontuado na carta, tudo que fosse organizado nesses aspectos, eram tratados de uma forma relevante. Então, não tinham trechos ou bem como desenvolvimentos dentro das epístolas que fossem inúteis, que de fato não fossem práticos e diretos ao assunto que fosse abordado. Então, basicamente, a estrutura desse gênero literário chamado epístola, um formato epistolar, ele tinha basicamente, de uma forma mais ampla, 3 pontos, 3 passos que o caracterizavam. Como assim, pastor? Primeiro passo, quando você observa uma epístola, nós primeiramente observamos a saudação, bem como essa introdução à carta, que era feita aí basicamente nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Também nós identificamos essa introdução em outras cartas. Em segundo lugar, havia uma instrução prática, havia uma instrução específica aos destinatários, que poderia ser uma orientação, uma petição, uma comunicação sobre uma determinada questão, resolvendo um problema que foi levantado. Em terceiro lugar, logicamente, o fechamento, a conclusão e as considerações finais. Então, a característica ampla, mais simples da epístola era dividido em 3 pontos: saudação, instrução específica, que era um desenvolvimento maior, e, por último, a conclusão, as considerações finais. Então, esse gênero literário se destaca dentro dessa estrutura, ok? Então, é basicamente essa a especificidade, é basicamente esse o entendimento que nós temos de epístola. Tem um autor, um teólogo chamado Desmond, ele diz que existe sim uma distinção entre as cartas e as epístolas, né? Ele diz que as cartas são pessoais e com trechos que não são literários, sem a intenção do uso permanente. Então circulava rápido e logo desaparecia de circulação. Já as epístolas não. As epístolas elas se destacavam pelo seu caráter impessoal, com trechos que seriam literários e bem como era escrito para um público mais geral, com uma intenção de permanência, que fosse uma instrução de fato permanente, uma instrução que perdurasse aí por muitos e muitos anos. Então, esse autor Desmond, ele destaca essa perspectiva que diferencia carta de epístola, ok? Além disso, nós observamos também, quando nós olhamos para as epístolas do Novo Testamento, nós observamos que estas não eram destinadas a uma única pessoa, pois de fato elas eram escritas com a intenção de alcançar uma igreja, uma comunidade, um grupo maior, para que tivesse aí a sua circulação de forma mais abrangente. E bem como isso também pode ser observado, mesmo nos casos em que a carta, a princípio, foi enviada para uma pessoa específica, né? Nós entendemos assim porque o conteúdo da carta tinha como foco alcançar uma comunidade cristã inteira, um grupo mais abrangente de pessoas. Então, mesmo naquelas cartas que no primeiro momento parecem ser pessoais, de fato, a sua intenção, quando você estuda aquela carta mais a fundo, vendo os seus detalhes, nós observamos que, de fato, é para uma instrução a toda a comunidade, ok? Entendido isso, também nós percebemos que algumas cartas elas têm uma abordagem mais pessoal e objetiva, como é o caso de 1 Timóteo e bem como Filemão, e outras, por outro lado, elas assumem um tom mais formal e são extensas, com densidade teológica e bem como uma profundidade maior, como é o caso de Romanos e bem como o livro de Hebreus, ok? Então, é basicamente essas as características gerais que nós podemos abordar aqui nesse primeiro momento. Além disso, no Novo Testamento é importante destacarmos 2 contribuições das epístolas às igrejas como um todo. Primeiro, ela ajudou na preservação das Sagradas Escrituras e bem como em um período que de fato se destacava a perseguição contra os cristãos, aquele período da cisão do judaísmo com o cristianismo e bem como o reconhecimento do Império Romano como religião ilícita, quando falava daqueles que pertenciam ao caminho, aos cristãos, os seguidores de Jesus Cristo.
O segundo destaque que podemos trazer como contribuição para a igreja é que elas de fato tornaram possível que os evangelhos, que a palavra de Deus, que as sagradas escrituras, que as explicações a respeito de Cristo fossem facilmente difundidas aí nas regiões mais distantes e hostis ao cristianismo. Então isso facilitou também a pregação do evangelho e bem como a resolução direta dos apóstolos em casos específicos que surgiram durante os anos nas igrejas que foram fundadas. Então tem essa característica muito interessante dentro desse aspecto. Quando nós olhamos para a história da Bíblia Sagrada, nós percebemos de fato que as epístolas, destacadas aqui, as 21 epístolas do Novo Testamento, elas de fato explicam a vida de Jesus Cristo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos esse ato preparatório para a sua vinda, tudo apontando para a vinda de Cristo. Essa expectativa messiânica no novo pacto, na nova aliança, é destacada quando Cristo surge ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e bem como João. Atos dos Apóstolos narra basicamente a expansão desse evangelho, a igreja primitiva crescendo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo a partir de Atos capítulo 13. E quando chegamos nas epístolas, é basicamente uma narrativa sobre a vida de Cristo, narrando, explicando, falando ali efeitos da salvação e bem como características daquele que é 100% homem e 100% Deus. Então, isso é o que se destaca como tema principal das epístolas do Novo Testamento. Eu trouxe para vocês também, para que haja uma facilidade na compreensão do caráter epistolar, do gênero epistolar. Muitos pensam que à primeira vista é fácil essa compreensão, mas deixam de lado alguns aspectos e alguns detalhes que são importantíssimos a serem levados em consideração. Porque a intenção dessa epístola, dessa carta, de fato, era uma leitura rápida, era uma leitura que pudesse ser feita em um único momento. Então, nós aqui como leitores modernos, às vezes perdemos algumas características sem levar em contexto, sem levar em consideração o contexto, lendo-a um capítulo, 2 capítulos e futuramente 3 ou 4 capítulos de forma quebrada. Então, isso prejudica no entendimento da carta como um todo. Imagine o seguinte, você que recebe uma carta, recebe uma mensagem, um texto muito grande, você não vai ler um trecho dele hoje, ler outro amanhã e demorar 1 semana ou 3 semanas e ler o restante. Não, você lê todo de uma vez, principalmente se for uma carta apaixonada de uma noiva, de um noivo, de uma esposa e bem como de um filho para o seu pai. Nós lemos essa carta, essa mensagem toda de uma vez. Então, por exemplo, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 de Pedro, 2 de Pedro, se você ler ela toda entendendo o seu contexto, a compreensão da carta se tornará mais simples, uma forma mais fácil de entendermos ela como um todo, ok? Então leve esse aspecto em consideração. Eu trouxe para vocês também um roteiro que é muito interessante para a interpretação das epístolas. Eu encontro aqui no livro Hermenêutica, do professor Helder Cardim, tive o privilégio de ser aluno dele no seminário, e ele nos ensina aqui um roteiro para a interpretação de epístolas. Ele fala que com base nas características literárias das epístolas e de suas relações históricas e contextuais com outros documentos neotestamentários, nós temos aqui uma interpretação correta das cartas. Ele disse que é preciso, primeiro, conhecer o autor. Segundo, conhecer os bastidores da carta. Terceiro, conhecer os leitores da carta. Quarto, compreender o propósito da carta. E quinto, entender uma passagem específica, se for o caso. E sexto, por último, pensar na praticidade da carta. E dentro dessa divisão aqui maior, nós temos subdivisões. Por exemplo, eu vou falar apenas o primeiro. Conhecer o autor, quem é, de onde escreveu, qual era a situação de vida dele quando escreveu, qual era a ligação dele com os destinatários, qual era a teologia maior do autor, que se pode verificar tanto na epístola quanto nos seus demais escritos. E com isso, entendendo esses aspectos aqui para a interpretação, a compreensão do gênero literário epistolar se torna mais fácil. E isso nos ajudará também na ministração e no entendimento das Sagradas Escrituras. É uma dica que eu trago para os queridos irmãos para entenderem que não é apenas abrir, ler e achar que já entendeu. Você tem que levar aspectos em consideração, entender o gênero literário, para quem foi escrito, qual o contexto que foi escrito, mais ou menos a data do escrito, bem como o propósito, o argumento básico, o argumento maior daquilo que está sendo desenvolvido no gênero literário chamado epístola, ok? Tudo isso vai
facilitar a compreensão das Sagradas Escrituras. Pois bem, dando continuidade, entendido essa introdução aí a respeito do gênero literário epistolar, bem como suas 3 divisões principais, nós não iremos tratar aqui de forma detalhada o tema de cada livro. O querido professor pode fazer isso, pode acompanhar aqui na presente lição e bem como no livro de apoio, que destaca aí as nuances de cada livro, ok? Eu vou passar aqui diretamente para o terceiro tópico, que trata sobre as epístolas, que elas continuam a falar. E aqui ele traz 3 doutrinas, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação, ok? Eu trouxe aqui o nosso slide para que o irmão tenha compreensão e quero falar basicamente desses 3 aspectos aqui da salvação. Como a figura já nos apresenta, justificação, o pecado não mais condena, santificação, o pecado não mais reina e, por último, glorificação, o pecado não mais existe. É basicamente essas as 3 divisões aí da salvação, ou melhor dizendo, os 3 tempos da salvação. Agora eu vou explicar de um por um para que fique claro e o querido professor leve em sala de aula, ok? Primeiro, o passado, quando nós tratamos aí da justificação, é que nós fomos salvos da condenação do pecado. É um termo aqui jurídico, justificar, justificação, ok? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, destaca esse aspecto aqui da justificação. Olha o que o texto diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, somos salvos pela graça. Aqui é um ato único, é um ato da história, justificados. Nós somos justificados. Eu e você, nós entendemos esse aspecto da justificação como um ponto, um ato único que aconteceu. Fomos inseridos no corpo de Cristo e com isso não existe mais condenação contra nós. A nossa conta foi paga. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele pagou essa conta por nós. Romanos 8:1 nos diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E terceiro, também é um outro aspecto dessa justificação, segundo aos Coríntios capítulo 1, verso 21 e verso 22, destaca esse selo do Espírito Santo, ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça e, de fato, não tem nenhuma condenação sobre si, que não existe mais quem os acuse, pois a conta foi paga, estes foram selados pelo Espírito Santo. O texto diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Louvado seja Deus. Então, eu, você, nós fomos justificados, ok? É um aspecto aqui tratado no passado. Agora, o segundo passo é conhecido como santificação, que trata basicamente do tempo presente. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Repetindo, olha o aspecto presente. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. É a santificação. O texto aqui, por exemplo, ele trata lá em Romanos capítulo 6, verso 18 e 19, o seguinte: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Ele fala aqui de um aspecto passado. Outrora estávamos perdidos, de fato estávamos no lamaçal do pecado, totalmente depravados. Agora nós estamos nos santificando progressivamente. O próprio Espírito Santo é que faz isso dentro desse processo. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, aos judeus que se encontravam naquela cidade, ele diz o seguinte, no capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, essa entrega por completo. Razão, intelecto, mente. Nós devemos nos santificar em todas as áreas da nossa vida, e não apenas um encontro num domingo ou em um dado momento, mas em todos os dias da semana, sermos melhor, refletir o caráter do Mestre em nossa vida.
Esse é o nosso chamado. Aqueles que foram alcançados pela graça vivem por meio dessa graça, tentando, melhorando, crescendo, desenvolvendo naquilo que Deus quer de cada um de nós, ok? Quais são os meios santificadores? A comunidade, a igreja, a pregação da palavra, a oração, a leitura das sagradas escrituras, abster-se de certos prazeres, de desejos pecaminosos. Existem vários meios aí que servem de fato como instrutores, guias para a nossa vida. E, logicamente, o principal, o primordial, aquele que de fato nos guia, o próprio Espírito Santo de Deus, ok? Nesse processo aqui de santificação, nós lutamos contra a carne, lutamos contra o mundo e bem como lutamos contra o diabo. A carne é fraca. Lá em Marcos capítulo 14, verso 38, nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Também trata a respeito do mundo, as atrações do mundo. O mundo, de fato, é atrativo. 1 João capítulo 2, verso 15, verso 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha que o apóstolo João deixa claro a respeito das coisas deste mundo. E por último, o diabo. Ele é ardiloso, de fato ele é perverso, cuja essência do seu caráter é mau. Em 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, de fato, esse processo santificador, ele perdura no momento em que nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, até o momento que formos arrebatados, ou até o momento da nossa morte, ok? Porque naquele grande dia nós ressuscitaremos primeiro e seremos transformados e levados aos céus de glória para nos encontrarmos com Jesus Cristo nas nuvens. Então, não esqueça disso, ok? E por último, além do aspecto da justificação, que é passado, como um aspecto atual, presente, que é da santificação, nós temos um aspecto futuro, que é seremos salvos da presença do pecado, a glorificação. Ou seja, o texto de Romanos, capítulo 8, 16 até o 18, deixa esse aspecto claro. Diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus por isso. Então, essa é a nossa esperança. Não é um salto no escuro, não é a incerteza de uma manhã, mas é uma vitória que já está garantida na cruz do Calvário. Aquele que nos justificou é o mesmo que nos santifica e é o mesmo que nos glorificará. Louvado seja Deus por isso. No momento em que recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador, fomos justificados, ou seja, não pagamos mais a conta pelo pecado cometido, não mais temos condenação sobre nós, porque Cristo Jesus pagou a conta, ele saldou a nossa dívida na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro que remiu, que nos redimiu de toda a culpa do pecado. Olha como isso é importante. O segundo passo, nós estamos sendo libertos da culpa do pecado, nos santificando por meio do Santo Espírito de Deus. E por último, seremos glorificados, aonde o pecado não mais habitará em nós. No primeiro, a culpa do pecado, conta paga, Jesus Cristo, morte vicária, expiatória na cruz do Calvário. Segundo, santificação, domínio. Agora quem nos domina é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por isso. E por último, seremos totalmente libertos da presença do pecado que há em nós, da semente que ainda está aí. Mesmo o Espírito Santo sobrepujando as nossas vidas, ela ainda existe. E seremos totalmente libertos da presença do pecado quando subirmos aos céus de glória e nos encontrarmos com Cristo para viver a eternidade glorificando e louvando ao seu nome. Louvado seja Deus por isso. Entendido isso, eu quero desejar a você uma boa aula, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus, aquela graça que te salvou, continue sendo a graça que te motiva, que te guia, que de fato movimenta os nossos corações
para que possamos ter mais temor, para que possamos ter mais reverência por meio da sua palavra, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima lição.